aqui para gravar um vídeo de Avans Life. E hoje eu vou aqui gravar. Então, gente, eu vou aqui gravar um vídeo. Então, eu vou mostrar, quem nunca jogou Avans Life, eu vou mostrar os lugares do Avans Life. Tem lugares novos, tem lugares diferentes, tá, gente? Então, vamos ver. Gente, então já que você já tá gostando desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal que não for inscrito, ative as notificações e deixa seu comentário o que você não gostou e o que você gostou, tá, gente? É muito importante. Vou pegar carregar aqui, né? Olha, tipo esse lugar é muito... Ó, esse lugar é novo, esse também, olha. Aqui é quase uma balada, mas não é uma balada, é um show. Daqui tem robô nesse lugar. Quando eu vi tinha robô, agora eu não sei se tem. Lugar chinês. Um lugar onde que ganha XP. Tipo, aqui ganha XP. Aqui ganha, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou só mostrar, não vou entrar. Aqui é o show, aqui é um lugar do panda, que tem a música de chinês. Aqui é a boate, esses dois é a boate. Dá pra trabalhar, mas alguém tem que ajudar. Aqui também dá pra trabalhar. Aqui ganha XP pulando na piscina. Aqui é uma festa também, ó. Tem duas dessas também. Aqui é... Também, olha, isso daqui dá pra fazer balé e academia. Então, daqui é de academia. Daqui é um negócio em frio. Dá pra tacar neve nas pessoas. Quando eu via, dava pra tacar neve. Aqui é pra a pessoa sair aqui assim, ó, desfilando. Que é a Ilha do Paraíso. Tem um barco assim. Tem um lugar pra dançar também. Que é o Boot Café. O Boot Café dá pra ajudar as pessoas. A pessoa pede e daqui ganha dinheiro. Avacões, quer dizer. Aqui, gente, é a galeria. Daqui é uma galeria, tem vários quadros. Aqui é a Ilha da Iniciativa. Ah, não, é aqui que tem um barco. Naquela não tem, é aqui que tem um barco. Aqui é parkour pros adultos. Aqui é parkour pra pet. Não é parkour, não é parkour, é parque. Ele quer parque pros adultos, os pets não vai. Aqui é parque pros pets que eles vai. Aqui é a balada, gente, é a balada. Quando a pessoa vai se divertir. Aqui conhece novos amigos. Aqui conhece muitos amigos. Aqui é o Castelo Bevele. Então, ele é muito frio. Aqui é o Egito. O Egito é muito top, gente. Ganha uma casa, ganha dinheiro no Egito. E aqui é o shopping. Shopping. E aqui é mais ou menos uma balada de ficar conversando com os amigos, entende? Então é salão de crepúsculo. Tá, gente? Ó. Aqui não é lugar nenhum, tá, gente? É meio uma baladinha assim, mas não é lugar nenhum. Ah, nesse jogo também, gente, é muito top, sabia? É muito legal ele. Eu jogo com a minha tia, Milena. É muito legal quando eu e ela joga. Deixa eu ver agora. Olha aqui, ó. Aqui tá até escrito, meus apartamentos. Aqui, ó, essas casas que eu tudo tenho já. Essa casa eu ganhei do Egito, gente. Olha. Essa casa eu ganhei do Egito. E então, aqui já tá escrito trabalhos. Então, é a boate, quando eu mostrei. Daqui, que dá pra trabalhar. Daqui, o Boot Café. E aqui, contar jogos, gente. Aqui é a aventura do Egito. Aqui é o concurso de moda. Aqui você vai voltar nas pessoas, entendeu? Que vai aparecer. E aqui
Aqui, ó, loja. Em loja você vai comprar um apartamento novo. Apartamento dos amigos. Vamos ver aqui. É o amigo que deixa o apartamento apenas para os amigos. E para os amigos ir e avaliar o apartamento. Então, e aqui apartamentos abertos. Apartamentos abertos é que meu amigo, qualquer coisa, qualquer pessoa que eu não seja amigo, deixa o apartamento público. Porque todo mundo, quando deixa no privado, ninguém pode ir. Ninguém pode ir. Ó, gente, aqui é pesquisa. Aqui você vai pesquisar qualquer coisa, tá, gente? Então aqui eu já mostrei tudo. E aqui é loja. A loja que você compra aqui que você quiser. Olha aqui, ó. Roupa, você só vai comprar roupa. Animação. Animação, gente, é dança. Isso daqui, ó. Isso daqui é muito caro. Isso daqui não é dança. Isso daqui é conjunto de animação. Isso daqui é apartamento para você comprar. Igual que paga celular. E vai aparecer aqui, ó. Isso daqui é um apartamento super legal, gente. Mas eu nunca comprei, gente. Mas dá pra ver que já é legal. Aqui, ó, móveis. Ó, gente, móveis. Vai aparecer, tipo, cama. Essas coisas aqui que tá novo. Tem coisa que às vezes fica vendo, gente. Gente, eu tô falando isso só pra quem é novo. Que não conhece ainda os meus vídeos. Ó, gente. Que mais? Olha aqui, ó. Tem um pet. Pet, você pode comprar vários pets. Eu acho que eu tenho uns poucos pets. Acho que eu só tenho 7 pets no máximo. Aqui é pacote. Eu já comprei um pacote, hein, gente? Mas não foi esse. Eu já tenho. Esse daqui, ó. Olha. Esse, ele vem. O pacote vem assim, ó. Vem com isso. Vem com isso. Vem com essa dança. Ó, gente, olha. Dá um pouco. Dá um pouco, gente. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Ó, gente, eu não tenho essa. Nem essa, porque eu não comprei. Ó, tem essa, mas eu ainda não tenho. Essa dança eu tenho, gente. Essa dança eu tenho. Dá pra me comprar. Olha. Olha. Minha tia tem esse daqui, ó. Esse daqui eu também não tenho, gente. Essa eu não tenho, gente. Eu acho, se eu não me engano. Não tenho. Não tenho. Essa daqui eu tenho, gente. Não tenho. Então, acabou. Olha aqui, ó. Vamos ver, vamos passar mais. Vamos ver. Não, qual que é o... Ah, tá aqui, né? Olha, e daqui vem, olha. Vamos ver. Vamos ver esse cabelo bonito. É 2.000, é 3.000 daqui, é 2.099, então vou gastar menos 3.000. Olha aqui, ó. Vamos ver a calça. Aí na calça. Olha, vem com isso. Olha que lindo. Olha, gente. Ó. Ai, que bonito. Lindo. Nenhum desse eu tenho, gente. Um pouco, gente. Eu tenho essa dança. Tem muita coisa aqui, por isso que é esse preço. Olha aqui, vem uma mesa. Vem outra mesa. Um sofá, viu? Porque é tão caro. Ai, aquele vestido bonito, hein, gente? Amei. Vamos ver o próximo pacote? Eita, pei. Ah, acho que esse pacote aqui, gente, eu acho que... Que casona. Essa casa tá à venda, gente. Vai estar pra 3.000 essa casa aqui. Ó, gente. Olha aqui, ó. Essas coisas aqui... Opa. Aqui não é de vista. Vamos passar pra outro que parece muito... coisa, né, gente? Então, gente...
Olha esse daqui. Olha esse. Olha. Ai, que lindo. 4.000 esse. 2.000. Ai, gente. Ai, que lindo. Ah, eu acho que eu vou juntar dinheiro pra comprar esse. Né, gente? Sai sem querer, gente. Olha. Oh, meu Deus, tô saindo sem querer. Meu Deus. Oh, gente, que deu agora? Oh, gente. Agora tem que reiniciar. Não, sei não. Foi sem querer, tá, gente? Esse é o último. Último pacote. Né, gente? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Gostei do vídeo.